esqueci onde a gente parou, hein? O que não parece correto. Eu não posso dar a página porque para mim está no 218, mas eu acho que tu tens 5 páginas à frente. Ah, então deve ser aparência indevida aqui. A gente tem. Nossa, Mais gato. companhias. Tivemos a mais companhias. Isso. É, as más companhias. Aí aqui no meu tá como aparência indevida. O que não parece correto. Ok. Então vamos lá. Esses tem bastante capítulos bem curtinhos, né? Aparência indevida. Como um patinho feio, o intruso aprende a evitar situações em que possa agir certo, mas mesmo assim dar a impressão errada. O patinho, por exemplo, sabe nadar, mas não tem a aparência devida. Eu tô rindo dos meus gatos. Nossa senhora, a bagunça. Por outro lado, a mulher pode ter a aparência perfeita e não conseguir agir corretamente. Existem muitos ditados sobre pessoas que não conseguem e que no fundo não querem esconder o que são. Desde um muito conhecido no leste do Texas, você pode vesti-las com esmero, mas não pode sair com elas. Até um espanhol. Ela era uma mulher com uma plumagem negra por baixo da saia. Na história, o patinho começa a agir como um dumpling, um pateta, aquele que não consegue fazer nada certo. Ele joga poeira na manteiga e cai no barril de farinha, mas não antes de mergulhar primeiro no latão de leite. Todas nós já passamos por isso. Não conseguimos fazer nada certo. Tentamos melhorar e, em vez disso, pioramos. Não era para o patinho ter entrado naquela casa, mas isso acontece quando se está desesperado. Vai-se ao lugar errado em busca da coisa errada. Como dizia uma querida amiga minha já falecida, não se pode tirar leite na casa do carneiro. Embora seja útil abrir canais, até mesmo para aqueles grupos aos quais não pertencemos, e seja importante tentar ser gentil, é também imperioso não nos esforçarmos demais, não acreditar demais que se agirmos corretamente, se conseguirmos conter todos os impulsos e contrações da criatura selvagem, podemos realmente passar por damas educadas, recatadas, contidas e reprimidas. E é esse tipo de atitude, aquele tipo de desejo do ego de integrar-se a todo custo, que destrói o vínculo com a mulher selvagem na psique. Então, em vez de uma mulher vital, temos uma mulher simpática, a quem foram arrancadas as garras. Temos então uma mulher bem comportada, com boas intenções, nervosa, ofegante no anseio de ser boa. Não é melhor, mais elegante e muito mais profundo ser o que somos e como somos, deixando que os outros também o sejam. Essa é uma coisinha curtinha, mas é de uma profundidade enorme, né? Eu não sei porque eu vivi muito esse papel da pessoa bonitinha, boazinha, aquela que estava fervendo por dentro, com vontade de fazer outras coisas e tendo que ficar. Não sei se você chegou a assistir, tem um filme Sexta-feira Muito Louca 2. Ela fazia esse gesto, né, de para tentar se controlar, né? E muitas vezes a gente vai buscando esse controle, não, assim, eu penso aqui, né? Não é a questão da adequação. Existe uma coisa que se chama adequação, né? Que é ir por exemplo, você vai numa festa de casamento com maiô. Não é adequado, né? Não tem sentido. Ai, mas eu sou quem eu sou, então eu vou do jeito que eu quiser. Mas aí não é adequado. Ela não tá sendo outra pessoa. Ela tá... É outra palavra. E eu fico pensando, né? Não é esse tipo de adequação que a gente está falando aqui. Não é esse tipo de coisa que ela está falando aqui. Ela está falando de quando a gente deixa de ser a gente mesmo para viver uma máscara que está fazendo mal pra gente. Porque a sociedade quer, porque o mundo quer, porque
porque todo mundo quer, menos você. E aí eu lembro uma passagem minha aqui com relação ao TikTok, né? Quando eu comecei a fazer live aqui no TikTok, as pessoas a quem eu pertencia vinham com as garras muito afiadas. Ai, vai virar blogueirinha? Ai, porque você vai fazer dancinha no TikTok? Falei, não, eu vou compartilhar conteúdo porque é o que eu acredito. E aí também eu vi conteúdo aqui no TikTok, você tá doida. Ninguém quer saber de conteúdo aqui no TikTok. Ou seja, meu pensamento estava correto. E aí me deram uma opção. Ou você faz isso ou você faz aquilo. Não tinha opção do meio, né? Deixa eu ser quem eu sou. Não tinha opção do meio. Ah, então tá bom. Tchau pra vocês. Eu vou fazer aquilo que tá no meu coração. E foi o que eu fiz. Aí eu me tornei streamer do TikTok. E tive muitas alegrias aqui depois disso, mas eu tinha um posicionamento, tá? Não é porque eu tô no TikTok que eu vou banalizar quem eu sou. Não, eu sou quem eu sou, eu sei o que eu tô fazendo, eu sei o que eu quero construir, né? Não vou sair sucateando a minha personalidade. Mas eu ouvi muito desse tipo de coisa. Mas aí eu já tinha não muita, mas eu já tinha um pouquinho mais de maturidade para assumir esse papel. Não, eu quero fazer, eu sei que é uma coisa que é um caminho para mim. Não pensei que eu ia muito longe nesse caminho. Eu pensei que eu ia sustentar só por um tempo, depois eu ia cair fora, mas já são 6 anos de TikTok e consegui trazer conteúdo, né? E hoje é uma das coisas que o TikTok mais preza, é a criação de bons conteúdos, né? Conteúdos educativos, conteúdos transformadores, não aquilo que as pessoas achavam que é só. Tem a parte de entretenimento? Tem. Ainda tem umas coisas que a gente respira fundo? Tem, mas a maioria já não busca mais essas coisas, né? O algoritmo foi se educando para trazer conteúdos que realmente são importantes. E aí, fala do patinho, né? A gente volta pro patinho. Aí, será que vale a pena a gente bancar o pato bobo em detrimento de quem a gente é? Segundo a Clarissa, não vale a pena. Segundo eu, minha experiência de vida, não vale a pena. Que você acaba entrando numa depressão profunda, né? A gente não pode esmagar a nossa natureza. Porque a gente vai adoecendo. E é isso. Ruth? Começou. Ixi. Ruth, eu vou precisar que você segure aí um pouquinho. Começou a chover, preciso recolher roupa. Vai lá então. Então, em relação a isso que estavas a trazer do movimento de não caber no lugar que a gente já não pertence mais, a gente vai ter esse movimento, né? E isso vai se mostrando, tipo, a pessoa faz as neiras o tempo todo, a pessoa, assim como o Patinho Feio fez, ele caiu de lá dentro da casa do... Pois, onde é que está a casa do senhor? Já não sei. Ele caiu dentro da barriga da farinha, ele caiu no canto do leite, ele caiu em cima da manteiga. Então, quando a gente vai fazendo todos essas situações na nossa vida, e aqui falamos do patinho que cai numa casa que não o recebeu bem. Você também tem que ter discernimento suficiente para ter assim, ok, até agora, até aqui eu permito, daqui para a frente eu não permito mais.
e às vezes até com a própria família. E eu passei por um momento na minha vida que eu recordei hoje de manhã esse movimento, e por isso é que eu estava a dizer aqui de manhã que foi muito intenso. O movimento que eu fiz ontem à noite, num treinamento, e foi tão intenso, mas tão intenso, que eu lembrei de uma briga que eu tive com. E não foi bem briga, foi um movimento de. Eu tenho 27 anos, eu estou adulta, eu já tive uma casa, eu já geri uma família. Não deu certo, não foi só por mim, porque quando um casamento chega ao fim não é só a minha parte. Existe a quarta parte do outro lado também que errou. Porém, eu considero, e até hoje eu considero, que eu fiz independentemente de eu não amar o pai da minha filha, eu fiz de tudo para que aquele casamento resultasse. Fiz tão de tudo que eu me anulei. E quando eu saí de lá, eu fui para a casa do meu pai, e chegou o movimento de eu não fui aceite. Eu não fui respeitada dentro do lugar onde era o meu pai que sustentava. E sustenta esse lugar até hoje. E a pessoa em questão começou com os ciúmes, que é esta coisa que acontece aqui também, que os outros patos começam a dizer para o patinho feio, vai-te embora, tu não pertences aqui, tu não és... E ela inventou tantas mentiras, e como se costuma dizer, a mentira tem perna curta, né? E ao ponto do meu pai invadir a minha própria privacidade. Eu nunca tinha visto o meu pai fazer uma coisa dessas, e para mim foi uma desilusão enorme ali com ele. Invade a minha própria privacidade. Eu tenho aquela memória fotográfica, então eu sei quando eu saio de casa como é que eu deixo a casa, e quando eu regresso, se alguém tiver mexido, eu sei que ela foi mexida. E a intuição também chama muito para isso. Aí eu saí de casa para estar com a minha filha, e como a minha filha não era bem recebida em casa, eu estava com a minha filha noutros lugares. E aí eu saí com ela, passei o dia com ela, e quando eu regresso a casa, eu tinha uma única coisa fora do lugar. Que eles não repararam, que deixaram aquilo fora do lugar. E eu perguntei no outro dia quem é que esteve no meu quarto, e quem é que esteve no meu quarto, e quem é que esteve no meu quarto, até que o enteado me disse, olha, eu esteve no teu quarto, foi o teu pai e a minha mãe. Me exaltei, né? Eu chamei meu pai à parte e perguntei o que é que estava a passar, porque tinha mexido no meu quarto. Aonde veio a conversa que eu fazia vida de rica, porque eu não passava tempo nenhum em casa, eu agora estava mais em casa porque o meu pai estava em casa sem trabalho. Nem era com uma lesão, ele estava sem trabalho. Porque ele trabalha por conta própria. E eu fiquei assim, eu não paro em casa, quem é que disse isso? Porque tu não paras em casa. Eu falei assim, eu trabalho 4 dias na semana, 3 eu estou de folga. Num dos 3 dias eu estou com a minha filha. Os outros 2 dias eu estou em casa, eu limpo a casa, arrumo a casa, lavo a minha roupa, passo a minha roupa a ferro, faço as coisas que tenho para fazer. Como assim eu não estou em casa? A minha roupa aparece lavada do nada. É mágica, né? A minha roupa aparece passada a ferro do nada, engomada, né? 313-9L7. As coisas aparecem feitas do nada. A minha roupa da cama é lavada do nada, né? Então as coisas aparecem feitas do nada. Acontece isto, acontece aquilo, acontece o outro. E eu agarrei nas minhas folhas e disse, se tivessem pedido, eu tinha-vos entregado, eu não tenho problemas nenhum, eu não tenho nada para esconder. Agora o que vocês fizeram foi pura traição. 27 anos, imagina eu dizendo isto para o meu pai. Eu tive que ir buscar a força, não sei aonde, mas eu sei que esta força vem dele. Eu agarrei nos meus recibos e coloquei-os aqui. Está aqui, eu não tenho problemas nenhum, eu não escondo nada de ninguém. Está aqui. E coloquei os recibos em cima da mesa, até que a minha madrasta olhou e disse, eu já vi, eu não preciso de ver, mãe. Eu já tinha visto. Sim. Eu disse, então olha, eu estou recuperando da cirurgia, eu vou só ficar aqui até recuperar da cirurgia, eu vou começar a procurar casa, porque eu já vi que não sou bem-vinda aqui, então eu vou sair. Não demorou 2 minutos que eu não olhasse para o meu pai, que ele não visse as lágrimas correrem.
E a manifestação foi tão forte nesse dia, que não demorou 2 meses para eu sair. É a força da decisão. Nossa. Ai, eu já tô com medo do que meus gatos estão aprontando ali. Foram 2 meses desde essa decisão, foi tempo de eu recuperar da cirurgia, voltar à cidade onde eu tinha me separado e tinha começado a trabalhar, onde eu tinha uma sustentação de vida, conhecimentos, amigos, colegas, tinha tudo. Aí eu saio da casa do meu pai, uma amiga me acolhe, e posso dizer que foi uma amiga que me acolheu. Aí eu saio da casa da minha amiga, vou para um apartamento que eu aluguei, foi a primeira casa que eu aluguei, e aqui começa todo um desenvolvimento de não família. A nossa família, nem sempre, a nossa família de alma, e olha só aqui aquilo que a Clarissa traz, né? A gente chega um momento que a gente começa a procurar a nossa tribo. E aqui começou um movimento de não família. E quando eu digo não família, não família de sangue. A minha família de sangue me apunhalou pelas costas. Literalmente. Eu lembro que na altura houve um moço que me ajudou a fazer a mudança da casa do meu pai para a casa em Vendas Novas, e o moço não cobrou nada, nem o gasóleo, nem o combustível para fazer a mudança, mas o meu irmão cobrou para fazer a mudança. O meu irmão viu uma maneira de ganhar dinheiro na minha própria necessidade. Aí eu fiquei assim, eu quero um irmão assim? Não quero. Me afastei. Aí é aquilo que a Clarissa diz, começa a procurar a tua tribo. Tu podes ter nascido junto dos patos, mas tu podes ser um cisne. Então começa a procurar a tua tribo. Ali foi tudo ajuda de amigos. Tudo ajuda de amigos. Eu não tinha ninguém da minha família dizendo assim, eu vou te ajudar aqui, eu vou te ajudar a fazer isto. Não, se pudessem, até eram os próprios que iam lá com a faca e ainda colocavam mais. Não posso dizer a palavra, Já né? dava uma. Ainda ajudavam a ir para baixo do fundo do lodo do poço. E o movimento foi tão forte que foi várias quebras de padrão, ao ponto de eu me sentar e dizer assim, quem sou eu aqui agora? Porque eu rompi um casamento abusivo, rompi uma coisa que ainda para mais é fora da moral da sociedade, né? Eu deixo a minha filha com os avós dela, nem foi com o pai, foi com os avós dela. Eu vou viver para a casa do meu pai, que normalmente vai viver para a casa da mãe. Então, olha só a quebra de padrão aqui. Eu enfrento o meu pai, jamais um filho vai enfrentar um pai, né? Enfrento um pai mantendo a minha decisão e eu tomo uma decisão de sair. Não vou ficar mais aqui porque eu não aceito menos que aquilo que eu mereço. Foram várias quebras de padrão aqui e isto é forte, é muito forte para a nossa psique, porque foram todos muito rápido. Por isso é que eu costumo dizer que se nós tivéssemos que receber toda a programação que a gente deseja de um dia para o outro, a gente não aguentaria. O nosso corpo não aguentaria. É muita energia, é como se a gente pusesse o dedo na tomada. A gente vai levar choque. E das duas, uma, a gente vai para o outro lado ou a gente fica muito maluquinho. E foi o que aconteceu comigo. Eu cheguei ao ponto de dizer, e agora, quem sou eu aqui? E depois de um lado querer que eu comprasse a dor dele e o outro do outro querer que eu comprasse a dor dele. Eu fiquei assim, olha, eu sou suíça aqui, tá? Não dá para comprar dor nenhuma de ninguém. Eu sou a mistura dos dois. E se os dois não me apoiam, meus amigos, meus amores, há de haver quem apoie. Há de haver quem apoie. Hasta la vista, baby, né? Bem isso. É complicado quando a família não apoia, né? Muito complicado. E aí você vê o balanço, né? Agora, analisando pelo outro lado, que às vezes tem família que apoia demais da forma errada. Então, assim, cada experiência, cada alma tem que, né? Porque tem família que, assim, eu apoio se você fizer o que eu quero.
Ou aquelas assim, eu apoio, mas qualquer coisa volta pro colinho da mamãe, volta pra casa do papai. E isso também não é muito legal. Eu conheci uma menina, né? Mania de falar menina, mas eu conheci uma moça. Ela era casada e ela e o marido, eles eles tinham assim, estavam muito rancorosos com os pais dela. Não, os pais da sogra dela, né? Os sogros dela. Mas aí, quem olha de fora, talvez entenda de uma outra maneira, né? Porque eles casaram e aí eles foram morar junto com os sogros, né? Só que o sogro e a sogra falaram: ó, vocês vão pagar aluguel e vocês têm prazo para sair daqui e ter a casa de vocês. 2 anos. Em 2 anos eles tinham casa própria. Aí fala, será que foi tão errado assim? Não, ela Eles, instigou, né? instigou eles a fazer isso. A buscar alguma coisa para que eles não ficassem dependentes deles, né? Eu acho que ali houve, talvez a forma de comunicar, isso é que não foi muito legal. Oi, Hildo, feliz dia. Talvez a forma de comunicar isso é que muitas vezes a pessoa não tem aquele traquejo para comunicar. E aí a pessoa não Às consegue entender, vezes, viu? Eu vi um às vezes, Reels também. Eu vi um Reels que os pais cobravam o aluguel do filho também, desde que ele tinha uma X idade, até que ele pudesse ser independente. Eu não lembro direitinho como é que foi, mas o que, que eles fizeram? Ele pagava um aluguel, ele trabalhava, ele pagava um aluguel pro pai e pra mãe. Tá. Só que quando ele chegou numa certa idade, o pai e a mãe pegou aquele dinheiro, tó, agora compra a tua casa e voa, né? isso é o típico da cegonha, né? Aqui a gente costuma dizer que as cegonhas, ao dia de São João, gente, é muito louco porque é mesmo dia de São João. E a minha filha presenciou que ela ficou tão chocada com aquilo. Eu não sabia também que as cegonhas faziam aquilo. No dia de São João, as cegonhas jogam o filho no chão. A cara da G. Imagina, elas estão lá num poço, tipo, 10 metros de altura do chão, e elas agarram agarram não dá para agarrar, né? Tipo, fazer assim, toma lá, agora vai. Não, elas empurram o filho para fora do ninho. Se o filho cair e não der as asas, vai acabar por morrer, né? Agora, o objetivo ali é, eles vão treinando eles a voarem, né? Só que quando chega o dia de São João, o ditado é, o dia de São João, os cegonhas põem o cu no chão, é uma coisa assim, colocam os filhos no chão. Pai, nem sei o ditado. E a minha filha viu aquilo, a cegonha empurrar o filho para fora do ninho. E o filho, assim, que tipo, quase vai direito ao chão, depois levanta voo e vai. Qual é que é o objetivo dele? É exatamente o objetivo disto. É exatamente aquilo que a gente estava a dizer. Ela agarrou, pediu aluguel, ela agarrou naquilo, entregou para o filho, agora vai comprar a tua casa, agora vai embora, vai governar a tua vida. Às vezes é muito doloroso um pai fazer isso com o filho, que a criança vem, eu quero ficar com meu pai, eu quero cuidar, eu quero o mimo da minha mãe, eu quero o colo da minha mãe, eu quero o abraço e o conversar com meu pai, aquilo tudo, a parceria, porque com os pais a gente é mais a parceria, com a mãe é mais o colo. E, e quando faz esse movimento, ele pode ser muito estranho, pode ser muito assoberbado para algumas pessoas. E para uns vai dizer assim, mas como assim? Ela está colocando o filho na rua. Não, ela está colocando o filho na vida. Ainda às vezes não é fácil, porque às vezes causa traumas. Mas é a melhor decisão que uma mãe faz ou um pai faz com o próprio filho é agora estás adulto, agora já ganhas o teu dinheiro, agora vais governar a tua vida. Porque o excesso de proteção, ele dificulta muito a vida. Exatamente. Sei exatamente como é os dois lados.
O Ser excesso. protegida demais e proteger demais. E eu conheço os dois lados, né? Meus pais me protegeram muito nessa questão de ir pra vida. E mesmo assim eu dei meus pulos, né? De, porque eu não aceitava certas coisas. A única coisa que eu sinto que sim, eu errei foi porque eu queria fazer uma coisa e acabei fazendo a vontade deles por essa coisa de proteção. E isso aí me drenou durante muito tempo. Essa proteção deles foi muito forte, foi difícil para mim ir pra vida. Era tipo assim, né? Deixar um exemplo mais claro. Arrumava um namorado. O namorado fazia qualquer coisa e meu pai, mete o pé na bunda. Você tem família. Beleza. Ah, isso pra qualquer um, né? Mas depois eu fui entender que isso era processo do meu pai, que ele era ciumento mesmo, né? Não queria tirar de perto dele. Depois era com emprego, era a mesma coisa. Se eu falava alguma coisa, sabe que às vezes a gente chega em casa, a gente comenta alguma coisa do dia que acontece no emprego, assim, normal, né? Ah, larga! Você tem pai, você tem mãe. A gente te sustenta. Eu fui querer ir pro noturno na escola, porque eu queria trabalhar. A, a diretora da escola virou pra minha mãe e falou assim: Você não tem condição de sustentar sua filha? Vai mandar ela pro noturno? Não vai não, porque eu não vou autorizar. A diretora da escola não me deixou ir pro noturno. Fala, você vira mais um tempo aí com ela. Quando ela tiver maior, com mais idade, ela vai pro noturno. Mas agora a Gisleninha, né? Que é pequenininha. Gisleninha, não. Eu até entendo um pouco do ponto de vista da diretora, porque o noturno era mais violento. Era bem mais violento. Entendo até esse posicionamento. Mas tudo isso são formas de falar. Pô, eu quero uma coisa, mas todo mundo tá ali. Ai, a bonequinha de porcelana que não pode quebrar. Mas vai quebrar, não tem como. E quebra ainda mais, porque quando a gente somos extremamente protegidos, quebra ainda mais, porque o movimento é maior ainda e dói muito mais ainda quando a gente cai, porque aí a gente tem noção do que é a realidade. E quando a gente estamos dentro de uma bolha, é dentro da bolha e a bolha ainda está dentro de uma cúpula e a cúpula ainda está dentro de outra cúpula. Imagina quando tudo isto quebra. É, eu lembro-me miúda de ver um filme do moço que ele estava dentro de uma casa de proteção, que ele tinha um sistema imunitário muito, muito débil, e aquilo ali, o sistema imunitário débil era já uma analogia, né, uma metáfora ali. E nesse lugar, a mãe deles super protegia ele, porque ele não podia ir para a rua, porque ele tinha um sistema imunitário débil. Então ele estava dentro de uma casa, a casa estava dentro de uma casa, dentro de um quarto, que tinha coisa para purificar o ar. Ele não podia tocar em nada, tudo era esterilizado para ele, tudo era extremamente protegido. O que aconteceu? Ele ele estava a ver apareceu aqui uma mensagem, estava a ver o que era a mensagem. Ele ficava lá espreitando da janela, queria brincar com os meninos lá fora. E as aulas eram todas dadas já por videocassete. Hoje a gente já tem o EAD, já tem o streamer, na altura era o videocassete. E, e ele ficou. Ah, filho, olha, deu um megato meu na tua casa. E ele estava assim tão protegido que ele resolveu sair dentro da cúpula, dentro dessa casa de proteção, fugir pela janela e ir ter com os vizinhos, os miúdos que brincavam ali fora. Ele não adoeceu por ter saído de lá de dentro. Não correu nada, não lhe aconteceu nada por ele ter saído lá de dentro. Isso é uma analogia, uma metáfora, né? É essa questão da superproteção, né? A mãe superprotegia ele, ela adoecia, ele tinha depressão, ele tinha tudo e mais alguma coisa, porque ele não conseguia sair, ele estava extremamente protegido e isso também causa doenças.
causa de doenças emocionais, ele não brincava com ninguém, ele não convivia com ninguém, e então isso fazia esse movimento de ele adoecer para poder até ver outras pessoas. Hoje entendo isso, né? Eu vi isto pai, com os meus 10 anos, este filme que mexeu muito comigo, estou lembrando dele agora. Não perguntei o nome porque eu não sei o nome, eu acho que o filme até era com a Nicole Kidman na altura. Foi o boom da Nicole Kidman com o Tom Cruise, então eu acho que eles ainda não tinham relacionamento. Então, foi o boom nessa altura. Eu acho que o filme até com a Nicole Kidman. Mas bora lá, vamos Mas é para os sentimentos. complexo, né? Bora lá, vamos pegar mais um trecho e a gente já fecha, né? Sentimentos congelados, criatividade congelada. As mulheres lidam com o isolamento de outras formas. Como o patinho que fica preso no gelo do lago, elas se congelam. O congelamento é a pior atitude que uma pessoa pode tomar. A frieza é o beijo da morte para a criatividade, para os relacionamentos, para a própria vida. Algumas mulheres agem como se conseguir ser fria fosse um grande feito. Não é. É um ato de ira defensiva. Na psicologia arquetípica, estar frio representa não ter sentimentos. Há histórias da criança congelada, da criança que não conseguia sentir, dos corpos presos no gelo durante um período em que nada podia se mexer, nada podia se transformar, nada podia nascer. Um ser humano congelado significa que ele está propositalmente sem sentimentos, em especial para consigo mesmo, mas também e às vezes ainda mais para com os outros. Embora esse seja um mecanismo de autoproteção, ele prejudica a psique e a alma, porque a alma não reage ao gelo, mas ao calor. Uma atitude gélida apagará o fogo criativo da mulher. Ela inibirá a função criativa. E esse é um problema grave, mas a história nos dá uma ideia. O gelo precisa ser quebrado e a alma retirada do congelamento. Tá. Quando os escritores, por exemplo, se sentem secos, áridos, sem vida, eles sabem que o jeito para voltar à fertilidade reside em escrever. No entanto, se eles estiverem presos no gelo, não conseguirão escrever. Há pintores que estão ansiosos por pintar, mas dizem a si mesmos: larga disso, seus quadros são estranhos e feios. Existem muitos artistas que ainda não firmaram sua posição, e outros que são veteranos de guerra no desenvolvimento da sua criatividade. E mesmo assim, cada vez que eles pegam na pena, do pincel, das fitas, do roteiro, eles ouvem: você só causa problemas. Seu trabalho é marginal ou totalmente inaceitável, porque você mesmo é marginal e inaceitável. Portanto, qual é a solução? Haja como o patinho. Siga em frente, supere tudo com a luta, apanhe logo a caneta, comece a escrever e pare de resmungar. Escreva, pegue o pincel e, para variar, seja má consigo mesma. Pinte. Bailarina, vista sua malha, amarre fitas no cabelo, na cintura ou nos tornozelos e diga ao corpo que se mexa. Dance. Atriz, dramaturga, poeta, musicista ou qualquer outra. Em geral, pare de falar. Não pronuncie mais uma palavra sequer, a não ser que você seja cantora. Tranque-se num quarto com teto ou numa clareira sob os céus. Exerça sua arte. Sabe-se que o que está em movimento não se congela. Por isso, mexa-se, vá em frente. Aqui eu fiquei pensando muito no digital, né? Às vezes as mulheres têm tanta criatividade, mas elas ficam buscando tanta perfeição que se congelam e não conseguem sair do lugar. Né? Diferente de mim, né? Que eu tenho alta abertura, meu problema é a acabativa, né? Que eu se deixar... Só não canto porque eu sei que eu sou desafinada. Mas aqui Gi, o facto de teres alta abertura não quer dizer que tu de vez em quando não congeles. Eu olho isto muito para os terapeutas. Os terapeutas ficam naquela, e tem que ser leve, 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 que é aquela leveza tóxica, né?
que o pessoal fala por aí, se não for leve, eu não faço. Então, se eu não sentir vontade, eu não vou fazer. Eu dei por mim, numa altura que eu ontem tive essa percepção, né? Eu sou uma pessoa que quando tem que fazer, eu vou e faço. E quando comecei neste movimento do tem que ser leve, fazia mesmo pesada, mesmo me arrastando, eu ia e fazia. E comecei a dizer, mas não tem que ser pesado, tem que ser leve. Ok, então tem que ser leve, então vou ficar assistindo Netflix porque é leve, em vez de estar a fazer o que tenho que fazer, né? Tem uma fala da Isa que eu gosto bastante. Que ela fala, gente, estar no digital é como um trabalho. Mas você só vai ser remunerada se você estiver trabalhando, né? Exatamente. Talvez não é essa leveza que dizem, não é leve, mas é quando você entra em flow. Que aquilo te quando você tá totalmente criativa, aquilo pra você é gostoso, é delicioso. Vem uma encrenca, tá, beleza, vem. Dali você resolve, você faz, aquilo é uma coisa que vai. Aí tem aqueles dias que você não tá afim, Eu tenho mesmo que não estando ir. afim, faz, né? E é nesses dias que não estão afim que às vezes a surpresa vem e a surpresa às vezes vem de um lugar tão que a pessoa fica assim, espera, então por que eu estava me sentindo bloqueada? Por que eu estava me sentindo deste modo? Por que eu me estava a sentir assim? Aí a pessoa vai dizer, espera, se calhar eu estava me sentir assim porque havia uma coisa qualquer que me estava querendo bloquear, quer dizer, no invisível existe muita coisa e a gente não sabe o que é que está acontecendo no invisível, né? E, e ficar assim, mas será que é? Será que não é? Será que. A gente sai do será e vai e faz, tá? Só faz. Eu estou no movimento agora, eu vou dar o meu exemplo. Eu estou no movimento agora que é o segundo mês que eu noto que chega a lua minguante, eu não consigo fazer. Eu não tenho nem criatividade, nem força para fazer nada. Porque eu estou muito virada para dentro. Vou fazer alguma coisa virada para fora? Eu já percebi que vou ser extremamente. Mas isto é conexão comigo. O que é que isto resulta? Que quando agora entrar a lua nova, vai vir que tudo assim, cai assim uma energia assim, tipo, bora lá, mão na massa, bora fazer. E quando vier, quando cair, eu vou e faço, gravo o que tem para fazer, acordo, mas não é que eu não acordo disposta, é a força em mim de que alguma coisa está indo embora. E está se notando isso. Sim. A gente tem muitas épocas que a gente tem mesmo um certo pico, né? Deixa eu Gi, fechar olha aqui. isso. Um certo pico, né? Às vezes tem lua que você. Tu tens três luas de energia: lua nova, lua crescente e lua cheia. Quando chega a lua minguante, e aí pode ser a lua minguante no céu e a lua minguante no corpo, ok? E quando chega a lua minguante, tu vais ver que a tua energia não é tão alta, e principalmente até quando é a lua minguante no corpo. A tua energia não está tão. Tu não estás tão carregada, tu estás muito mais lenta, tu estás muito mais no downflow do que no upflow. Então, quando se é que isto existe, né? Mas é aquela coisa. Eu estou mais em baixo, mas eu vou aceitar estar com menos energia agora e eu vou aceitar ficar com mais energia no próximo tempo. E quando vier no próximo, sou capaz, de calhar, de virar a madrugada fazendo conteúdo. Entende? É isso. Exatamente. Aí vou falar um pouquinho de digital. Espera só um minutinho que vai dar as encrencas. Eu achei admirável, né? O pessoal do CDF. Que eles têm essa fala de esteja em ação, it's time for action, não é? Esteja em ação, esteja em movimento, porque o movimento traz, a vida gosta de movimento. Mesmo que assim,
Às vezes você tem momentos que você tem que olhar para dentro, mas não é passar a vida olhando para dentro, né? É deixar o para dentro, mas agindo. Tem uma coisa que é muito interessante, igual o corpo. O nosso corpo fica deitado umas 30 horas por dia. Fica deitado uma semana. Dali a pouco teu corpo tá todo travado, porque o corpo não foi feito para ficar sem movimentar. Então a vida já mostra que ela precisa, né? O sangue tá correndo, aí quando o sangue para de circular, o negócio não tá bom. Se você senta em cima da perna, deixa a perna imóvel, daqui a pouco ela tá dormente. Ou seja, é para fluir na vida, né? Não se deixar congelar, não se deixar parar. Ter os seus momentos, aí a vida é em equilíbrio, né? Ter os seus momentos de descanso também, não ficar no workaholic. E aí, como a Ruth mesmo falou, né? Quando tem aquela lua, tem aquele ciclo que você tá mais. Desde que você não se esgote, tenha essa percepção, vai deixando o seu fluxo sair, né? Só a parada que não. Toda vez que a gente para, aí o congelar, né? Que você fica fria, você fica sem sentimentos, você começa a perder a vontade da vida. Então não dá, a gente tem que estar em movimento. Pode até ser um movimento mais devagar. Às vezes tem aqueles movimentos que a gente precisa estar um pouquinho mais devagar, mas nunca parar, não se congelar também nos sentimentos. Que aqui ela também está falando sobre do congelamento, quando você congela os seus próprios sentimentos, né? A pessoa que se torna fria, né? Tem pessoas assim, uma coisa é você ter um certo discernimento, outra coisa é você estar ali sem sentimentos, né? Aquela coisa, a apatia, a pessoa que tá apática, que pra ela, ai, tanto faz. Tanto faz, tanto faz, tanto faz. Mas no fundo ela tá se deixando, né? Se deixando de se olhar também. Então, congelamento de sentimentos não é bom. E ficar pegando fogo o tempo todo também não é bom. E É olha sempre uma aquela coisa coisa, do diz, termina. equilíbrio, né? E olha uma coisa que ela fala aqui: sentimentos congelados, criatividade congelada. Só que ela não fala aqui, pelo menos eu não encontrei aqui, na psicologia arquetípica, ser frio é não ter sentimentos. Há histórias de crianças congeladas, crianças que não conseguem sentir, cadáveres congelados, altura durante a qual nada se pode mover, nada se pode alterar, nada pode nascer. Este é o lugar também de se ver uma coisa que é porque é que as crianças têm estes sentimentos congelados? E às vezes elas congelam porque, por conta de um trauma, elas ficam congeladas. A mulher que é vítima de estrúrica, que não se pode dizer palavras aqui, né? Lá aquela palavra, ela congela muitas das vezes. Ela fica congelada. Porque eu não posso mostrar o meu sentimento. Porque se eu mostrar, e isso é também uma autoproteção. Porque se eu voltar a sentir, eu vou voltar a sentir aquela dor. É esse o lugar. O que é que levou esta mulher ou este homem a se congelar? Esta criança a se congelar? E às vezes é o abandono do próprios pais, por exemplo, uma criança do orfanato, elas são mais furiosas, elas são mais autocríticas, elas são mais exigentes com elas e ao mesmo tempo elas fazem isso porque elas não se sentem dignas de ter um relacionamento.
porque foram abandonadas pelos próprios pais e não sabem porquê. E às vezes é só o movimento de a minha mãe passou por uma situação que lhe custou a vida e não consegue olhar para mim sem ter essa memória. Então eu não sou digno, e isto é inconsciente, então eu não sou digno de ter um relacionamento, eu não sou digno de sentir alguma coisa. Se eu sou filho daquele movimento da minha mãe, que a minha mãe viveu, que não foi um ato por bem querer, quem sou eu no mundo? E essa dor, ela é muito forte, e para não sentir essa dor, a criança congela. A criança congela, a adolescente congela, a pré-adulta congela, e depois ela chega na adulta congelada e ela é fria. E ela muitas vezes não sabe. Nem também vai transmitir o quê? Não tem nada. Vai ser criativa em quê? Se a própria criação. Não existe criação sem sentimento. Pelo menos é o que me ocorreu agora, né? Não existe criação sem sentimento. Seja um sentimento bom, seja um sentimento não tão bom, mas não existe criação sem sentimento, né? Que fica vazio, fica oco. Exatamente. É muito interessante. Clarissa é incrível. Então, bora lá? Vamos para a nossa ativação? Ou a gente ainda lê Queres mais ler um? o forasteiro, que ele é pequenino? É o que vem a seguir. No meu está forasteiro de É passagem. que engraçado, né? Os nomes. O teu tem o quê? E você anda muito influenciando meu Google, viu? Gente, toda hora eu tenho que corrigir o meu Gemini. Que ele começa a falar. Eu falei, meu filho, eu não sou de Portugal. Fala normal, fala português. Aí ele ri. Oh, desculpa. Eu falei, não sei por que ele tá. Acho que deve ser o excesso de convívio com a Ruth. Até o Gemini tá falando, não, nós somos de Portugal agora, né? É interessante. Bom, vamos lá. Aqui fica como o estranho que passava. Embora na história o lavrador que leva o pato para casa pareça ser um recurso literário para promover a história, em vez de um leitmotiv arquetípico sobre o exílio, creio ser valiosa uma reflexão sobre esse ponto. A pessoa que talvez pudesse nos tirar do gelo, que talvez até mesmo nos libertasse em termos psíquicos da nossa insensibilidade, não vai ser necessariamente ser aquela a cujo grupo pertencemos. Pode ocorrer, como na história, mais um daqueles acontecimentos mágicos, porém efêmeros, que surgem quando menos esperamos, um ato de gentileza de um estranho que passava. É mais um exemplo de alimentação da psique que ocorre quando estamos numa situação limite, que não podemos mais suportar. É nessa hora que algum sustento aparece do nada para nos ajudar e depois desaparece noite adentro, deixando-nos perplexas. Teria sido uma pessoa ou um espírito? Talvez tenha sido um repentino acesso de sorte que traz à nossa porta algo muito necessário. Poderia ser algo tão simples quanto uma trégua, um alívio na pressão, um curto período de repouso. Não estamos falando agora de contos de fadas, mas sim da vida real. Qualquer que seja, é um tempo em que o espírito, de um modo ou de outro, nos sustenta, nos puxa do fundo, nos mostra a passagem secreta, o esconderijo, o meio de escapar. E é essa chegada quando estamos por baixo e nos sentimos numa tempestade sombria ou numa calmaria sinistra, é o que nos empurra pelo canal que leva ao próximo passo, à próxima fase, no aprendizado de ganhar força no isolamento. Interessante. Às vezes acontece. Eu lembrei de uma. Eu lembrei de uma situação, né? Eu tenho muitas histórias dessas situações, entre aspas,
mágicas. Agora tem duas que foram muito estranhas, né? A gente fala assim, mas é tudo. Quando eu tava pra me casar, e foi bem assim, gente. Eu tinha 3 meses de namoro, ao juízo, né? 3 meses de namoro. Aí a família dele ia se mudar. E a gente, ai, porque a gente se ama. A gente não vai suportar ficar um longe do outro. Aí a gente decidiu casar. É pura dopamina. Aí, nossa, né? Aí vamos casar, vamos. Aí a gente foi, sabe? Eu não vou falar que foi um movimento ruim, igual uma vez me colocaram, né? Que num processo que eu fui fazer, eu escolhi a foto do meu casamento. Fala, mas você não tá casada mais? Você não acha que isso aí vai carregar uma carga negativa? Eu olhei e falei, pra mim não, porque o dia do meu casamento foi um dia muito feliz. Então eu não carrego o relacionamento no dia do meu casamento, eu carrego o que aconteceu no dia. Foi um dia muito feliz pra mim. Então pra mim ele tem uma energia muito boa, muito forte. Inclusive eu ancoro muito nesse dia. E aí tava nessa fase de casar. Então, dois acontecimentos foram muito assim, meio que do nada. Como o meu ex-marido, ele tinha 19 anos, ele tinha que ter a assinatura do pai e da mãe para casar. Né? Segundo as leis brasileiras, ele só poderia casar aos 21. Tá. E aí a gente já tinha marcado igreja, já tinha esquematizado tudo, só que quando chegou no cartório, e agora? O que a gente vai fazer com essa questão? Só que assim, o pai dele nasceu e faleceu no Paraná. A gente morava aqui em São Paulo. Gente, era uma época que não tinha internet. Gente, era uma época que não tinha nem e-mail, gente. O negócio era assim. E, e a gente já tava com o convite pronto, coisa alugada, a igreja reservada. E fala, e agora? O que nós vamos fazer? Né? Com esse acontecimento. E isso eu não sei da onde veio a minha cabeça. Eu consegui entrar em contato com o cartório do Paraná, consegui convencer a mulher a mandar a certidão de óbito para mim. E chegava aqui em São Paulo, eu pagaria a taxa do cartório junto com a taxa do correio. Aí o que eu falei que foi assim, mágico, porque assim tava tudo desandando. A gente teve que parar, a gente não pôde dar os convites do casamento, porque poderia ocorrer no casamento não fechar para aquele dia. Então a gente Aí tava com fazias a tudo ali, festa. tudo isso. Não, não acontecia naquele dia, fazias a festa. Logo casavas. Pode ser, mas não iria correr. Então a gente segurou os convites de casamento e aí fomos aguardar. Gente, faltava assim, a gente tava na data limite para chegar os documentos. E aí assim, o meu pai ia no correio, porque a gente não tinha WhatsApp, não tinha essas coisas. Meu pai ia no correio para verificar se o documento chegou. Aí vem a situação mágica. Dias antes do meu pai passar no correio, disse que um senhor tinha ido lá para ver o mesmo documento. A moça do correio olhou assim, mas já veio uma pessoa aqui procurar para ver se tinha chegado alguma coisa em nome de fulano de tal. Meu pai ficou assim, né? Quem? Aí ela descreveu a pessoa que tinha passado lá. Me arrepia. Quando ele chegou em casa, ele contou. Era a descrição do pai do meu ex-marido. A gente ficou assim. Aí acho que 2 dias depois o documento chegou assim. E chegou cravado. Foi assim. Chegar o documento, a gente despachou o que tinha que despachar, foi no cartório e começou a divulgar os convites do casamento. E aí aquilo foi muito surpreendente. Né? Até hoje não se sabe. Mas foi mágico. Aí a outra coisa mágica que aconteceu, porque aí a gente começa a ficar com os negócios na cabeça. Eu acho que o casamento não é pra acontecer. Será que a gente tá fazendo as coisas erradas?
Aí a gente tava reformando a casa também aqui. Aí, conforme tava reformando a casa, não ia dar tempo de terminar a casa do casamento. Aí, novamente, mais uma situação. Yeshua, coisa fofa. Mais uma situação. E aí tava meu pai e meu ex-marido ali mexendo no portão e meu ex-marido tava pintando. Chegou uma pessoa do nada, começou a conversar, perguntou para ele se ele podia dar um prato de comida. A gente, aqui é normal. Ah, não, né? Meu ex-marido entrou em casa, pegou um prato de comida, minha mãe já fez aquele pratão, a pessoa foi lá, comeu. Nossa. Aí falou, eu posso te ajudar a terminar de pintar? Aí meu ex-marido já deu o pincel para ele. Rapidinho terminaram de pintar o, o portão. Dali a pouco, quando meu ex-marido foi agradecer, não tinha ninguém. Cara, sumiu. Sumiu, né? Então, assim, tem essas sincronizações do universo. E tem mais história. Nossa, meu casamento é cheio de histórias. Assim. Olha uma Mas coisa, é Gi. aquela coisa que tinha, né? Que ocorrer. Não sei porquê, mas tinha que ocorrer. Apesar de que uma parte da família não concordava, né? Mas olha uma coisa, Gi. Isso sempre aconteceu no momento em que. Isso sempre aconteceu no momento em que a tua fé ou a fé dele estava em xeque. Ou seja, na hora que vocês começam a questionar a vossa fé, vem alguém e mostra para continuares a confiar. Continua a confiar, continua a confiar. Não é o que está dizendo, continua a confiar. Quando eu comecei a estudar a história toda da Abúndia, da anja Abúndia, ela não só é uma anja, como ela é um arquétipo e como ela é como é que se diz? É um anjo, é um arquétipo, é uma entidade, até fugir a palavra, é uma entidade. E a abundância que a gente ouve aí falar, ela vem do lugar da Abúndia, da deusa Abúndia. Que depois, dentro das várias mitologias, tanto a grega como a viking, ela aparece com vários nomes. E até na egípcia, falta-me o nome agora, do outro lado do Mediterrâneo, lá da zona do Nilo, sim, do lado do Egito, do lado de Israel, desse lado da Turquia, ela acaba por ter outro nome ali. E, e aconteceu uma coisa que é exatamente isto que aconteceu com o teu primeiro marido, né? Com o teu primeiro marido. E acontece a coisa que é. Geralmente eram três pessoas, e a história, eu tenho que contar esta história porque eu nunca contei esta história no Instagram. Ela vem acompanhada de três pessoas ou há de ser sozinha. A primeira coisa que ele faz é pedir um prato de comida. E geralmente o lugar onde essas entidades passam, o prato parece que nunca acaba o comer. A pessoa entrega-lhe um prato e ele diz, sim senhor, ele come, ele come o prato que lhe apresentar sem se questionar, ele pede, a pessoa come, ele abençoa a casa ou faz alguma coisa dentro da própria casa. O que é que aconteceu? Vocês foram visitados pelo anjo da abundância. Ele é visitado. E foi muito interessante. Fomos bem visitados, porque o que aconteceu? Faltava uma parte de pagar uma festa da reserva do salão. Né? Que meu pai, minha mãe, não, nós vamos pagar a festa, que se fosse por mim não tinha festa. Não, nós vamos fazer. Então tá. Né? Aí eles foram ajeitar. Eu tava chegando a data de pagar a parcela final do coisa e cadê o dinheiro? Meu pai não tinha conseguido dinheiro. Meu, olha, a minha mãe gostava muito de jogo. Ela foi, jogou no bicho, ganhou. Ela pagou
A quantia foi boa, gente, porque ela pagou a parcela que faltava da festa, ela comprou flores, ela fez um monte de coisas assim, sabe? Então, assim, passei o que eu passei, mas esse dia pra mim realmente ele trouxe uma egrégora de muita abundância. A gente errou no meio do caminho com algumas coisas, erramos bastante, mas eu não consigo colocar um contexto ruim, sabe? Ai, nossa, foi uma coisa ruim que me aconteceu. Não, casar foi a melhor coisa da minha vida. Ah, eu tentei de novo, não deu certo, mas tudo bem. Eu só Ok? parei no último, que o Oi, último, esse. peraí. Ah, Peraí, Gi, porque na hora que tu disseste casar foi a melhor coisa que aconteceu na tua vida, depois vai assistir ao vídeo que aconteceu aí, porque travou tudo aqui, tua voz falhou e a gente ficou nesse lugar, que casar foi a melhor coisa que aconteceu na tua vida. são dois fatos que para mim foram assim muito memoráveis. Foi casar, fazer faculdade e a minha filha. E são três coisas extremamente. Ai, andar de avião também foi gostoso, né? Mas esses três são os mais fortes, assim, né? Eu não tenho, vamos dizer assim, ranço do meu casamento. Ah, ele teve. Teve. Foi mal. Não tem. Até tem as pessoas que falam, ai, como é que você pode ter amizade com seu ex-marido? Como é que você pode ter amizade com o seu ex-pai da sua filha? O Gente, ex-pai da tua filha, ter não, com o teu ex. amizade é uma coisa, querer algo com eles é outra coisa totalmente diferente. Gi, não dá pra ser ex-pai, tá? Não dá pra Não, ser é que eu ex-pai quis do dizer teste. é esse companheiro, né? Que ele é pai dela, não é meu. Momento da gata. É, mas agora eu acabei de ter um insight de uma coisa aqui que eu vou precisar olhar com bastante carinho. Bastante carinho. O meu terceiro namoro sério, assim. Eu preciso olhar com carinho, porque foi ali que parou. Depois dele, Ah, eu sabia que estava presa em algum lugar. Olha só, ela está congelada. Olha só o movimento do. Eu não quero um relacionamento. Eu não quero um relacionamento. E ela está congelada no terceiro. sim, ali, porque ele foi meu último namorado. Isso foi em 2005. 2005, 20 anos já. Dali pra lá, eu quis. Mas aí só vinha os dedos podres, chave de rios, as coisas. Porque Aprendi está presa bastante com essa lá. galera. Aprendi. Aí o último relacionamento de uma pessoa com quem eu me apaixonei, ele fechou meu coração, né? Então eu tenho dois pontos aqui que eu vou precisar olhar com mais carinho. Porque eu não tenho ranço de ter sido casada, gente. Ai, eu Peraí, achava a tia. melhor coisa do mundo. Peraí que eu já venho. Tá. Enquanto isso, bora tep-tep. A gente tá com uma amiga aqui, mas você não aparece pra mim. Mas sejam todas bem-vindas. A gente faz essa live da leitura do livro Mulheres que Correm com Lobos todos os dias a partir das 8 da manhã. Daqui a pouco a gente tem o movimento de ativação. Então aqui a gente conta um pouco da vida, faz análises e tem um olhar junguiano, vamos dizer assim, para esse livro. Então tem sido muito libertador e muito bom. O que é? Tava lembrando que tava tentando. Enquanto a Ruth não vem, vamos colocar uma musiquinha. Então,
O celular da mãe tá te ajudando na live? Agora ele não é mais dela, ele voltou para a dona que sou eu. Então esse celular era teu? Aí foi pra mãe? Sim, Aí devolveu? então agora fica quietinho. Ele Sabe? Eu criei umas frequências. Até depois eu queria que você me disse para ver se bate com aquilo que eu criei. Que é uma coisa Nossa, a acho que gente até o filtro criada saiu. pra coisa. Não, tá aqui o filtro. Não, tá aí, tá aí. Nossa, acho que alguém vai receber uma mensagem não agradável hoje. Não, meu amigo, não pisa. Tanto é tão louco esta questão da gente ter uma intuição tão exacerbada que eu já estou a ouvir a nossa intuição que eu vi um movimento de sombra, toma atenção, eu vi um movimento de sombra assim, aqui, passar aqui. Aí eu cheguei ali fora, eu só espero não terem tirado fotografias à minha entrada. Se tiverem tirado fotografias à minha entrada, meu amor. Vai cair Carmen Trindade. Ninguém tem autorização para tirar fotografias à minha entrada. Não dei? Olha, mãe. Espera que tá chovendo e eu vou ter que sair daqui a pouco. Então, Tudo bom, bora. Célia? Fique à vontade. Agora nós vamos para aquele momento especial. Todo mundo com a sua aguinha. Eu vou fazer. Depois eu vou fazer. Você me tira uma foto da sua caneca. Eu vou fazer uma canequinha e um copinho de água para colocar nos emojizinhos aqui, nos adesivos. Cadê? Aí eu tô clicando numa coisa, aí eu vou clicar em outra. Aqui. Agora nós vamos para o momento. Olha, escreve grande. Se a coisa que a Ruth não suporta, e não suporta mesmo, é abuso. Cheira-me que eu ainda vou sentar alguém no banco dos réus. Eu não vou perder o meu réu primário, que eu amo muito ele. Gostei. Gostei. É um coração. Eu não consigo colocar ele mais para baixo. Ele é um coração com avião lá. Interessante. Eu queria deixar ele aqui, mas se eu ponho, por exemplo, na minha tela, ele fica no meio e não tá tampando nada. Quando eu olho para a tela do celular, ele tá tampando o seu nome. Passado. Eu sei, gatinho, daqui a pouco. Daqui a pouco eu vou lá, vou comprar essa ração. Em nome da minha Bem, presença, eu ativo agora o ciclo E sagrado que do onde que tá pedindo ratão? Tá aí Eu ativo agora o meu campo de luz, as tuas espadas vai por caminhos, protege e firma a minha presença. Eu sou visto, eu sou ouvido, eu sou canal da verdade. Que esta live seja guiada pela luz, pela clareza e pela justiça. Assim é. Abrindo o portal da mesa quântica da Afrodite, abrindo o portal da mesa quântica da Afrodite, abrindo o portal da mesa quântica da Afrodite. Conexão com a presença divina da Ruth Pereira na mesa quântica da Afrodite. Sua conexão com a presença divina da Ruth Pereira na mesa quântica da Afrodite. Sua conexão com a presença divina da Ruth Pereira na mesa quântica da Afrodite. Gratidão. Eu estou até rindo. Eu até lembrei do meu negócio. Gente.
Diz? Esse foi o mês que a gente terminou. Dia 17 de maio de 2005. Vamos fazer dia 17 foi o dia do falecimento da mãe dele. Aí o cabra me chega bebinho na minha casa. Fala, vá te catar. Quero mais isso não. Mas olha. Mas cheguei a arrepiar aqui inteiro. Eu não sei mais como ele tá, se ele tá bem. Isso eu não faço ideia. Mas acho que eu descobri onde eu tava presa. Essa conexão com a presença divina de todos que estão aqui na live Leitura Ativa, Mulheres que Correm com os Lobos e todos que o Cosmo queira aqui incluir. Eu desprogramo e deleto a sua conexão com a presença divina de todos que estão aqui na live Leitura Ativa, Mulheres que Correm com os Lobos e todos que o Cosmo queira aqui incluir no Mesa Quântica da Afrodite. A sua conexão com a presença divina de todos que estão aqui na Leitura Ativa, Mulheres que Correm com os Lobos e todos que o Cosmo queira aqui incluir. Gratidão, gratidão. Eu sou Divina Presença Consciência de Luz é comandado a desprogramar e deletar toda a memória de rejeição, exclusão e isolamento vivida por ser diferente. Eu limpo a crença de que há algo de errado comigo, por não pensar ou agir como os outros. Eu comando a dissolução e padrão de exilada Eu comando a dissolução do padrão de exilado e libero a necessidade de me diminuir para ser aceita em grupos que não me pertencem. Eu desprogramo a necessidade de validação de quem não tem capacidade de me ver. Eu limpo a dor de ter tentado ser um pato quando eu nasci cisne. Eu revogo todos os contratos de submissão e figuras de autoridade que tentaram conter meu crescimento. Eu me libero da herança de inadequação. Eu comando a limpeza de toda a paralisia, frio e solidão que vivi nos meus anos de isolamento. Eu desprogramo a ideia de que a vida é uma luta eterna pela sobrevivência. Eu desprogramo o medo de ser traída ou abandonada pelo grupo. Eu limpo a desconfiança que me impede de me abrir para parcerias verdadeiras. Ativando a espada do Arcanjo Miguel, fazendo todas as programações de limpezas e liberações em todos os comandos e todos os níveis de crença, níveis de consciência, em todos os corpos. Gratidão. Divina Presença Consciência de Luz é comandado a trazer diretamente a fonte criadora de tudo o que é, o sentimento e a sensação de eu parei de pedir licença para nadar. Hoje eu agradeço ao patinho feio que eu fui, pois a sua resistência ensinou-me a liderar a alcateia que tenho hoje. Eu pertenço a mim mesmo e ao meu propósito. Eu não sou mais uma estranha no ninho, eu sou o cisne que encontrou as suas águas e a sua beleza. Eu tenho a permissão para ser grande, para ser vista e para ser amada pelo que eu sou. É comandado trazer diretamente a fonte criadora de tudo o que é que eu já sei viver o meu dia a dia, rodeada pelo meu verdadeiro grupo, fazer parte é uma bênção e eu sou uma bênção para o meu grupo. Eu comando a ativação do meu radar de almas irmãs e atraio agora pessoas que falam a minha língua, que honram o meu trabalho e que crescem comigo. É comandado trazer diretamente a fonte criadora de tudo o que é que o meu inverno acabou e eu floresço na primavera do meu próprio reconhecimento e abundância. Eu comando o resgate de todos os fragmentos de alma que ficaram presos no inverno da minha história. Eu trago o calor da consciência para esses lugares agora.
Eu comando que eu reconheço a minha verdadeira linhagem espiritual e criativa. Eu sou dona da minha própria identidade. E é comandado trazer diretamente a fonte criadora de tudo o que é, que eu já sei já sei viver o meu dia a dia com a sensação de ser valorizada pela minha singularidade, é segura de ser eu mesma e ainda assim pertencer. Está feito, está feito, está feito, está feito. Mostra. Nossa, que coisa doida. Levando a luz do Eu não amor da lembrava nem o Afrodita. nome, eu não tava lembrando nem o nome do rapaz, veio o nome inteirinho. Nossa, será que era. Interessante. Acho que aí tem mais pena de pato do que eu tô imaginando. Eu vou mandar pra você, pra mim não correr o risco de dar um branco de novo. A sua conexão com a presença divina da entrega, todo o trabalho realizado na mesa da Afrodite, para todos que estão aqui na leitura ativa, mulheres que correm com os lobos e todos que o plano cósmico quis aqui incluir. A sua conexão com a presença divina da entrega de todo o trabalho realizado na mesa, para todos que estão aqui na leitura ativa, mulheres que correm com os lobos e todos que o plano cósmico quis aqui incluir. A sua conexão com a presença divina da entrega de todo o trabalho realizado aqui na mesa da Afrodite, para todos que estão aqui na leitura ativa, mulheres que correm com os lobos e todos que o plano cósmico quis aqui incluir na mesa quântica da Afrodite. É só ativar a matriz divina em todos os meus corpos e de quem está aqui na leitura ativa, mulheres que correm com os lobos, em tétimo e multidimensional, organizando, qualificando todos os chakras, moléculas, átomos, células, ativando a Kundalini sagrada desde o chakra central do coração da Gaia, reestruturando todos os corpos e materializando o trabalho realizado aqui na mesa. Ativando e curando o pineal e nos 13 filamentos de DNA sagrado. Expandindo a consciência, permitindo experimentar os campos sagrados e limpando as cargas como sómicas de luz, alinhando, reequilibrando e organizando todos os corpos em tétimo multidimensionais. Ativando o cubo metatóica da célula, átomo molécula do corpo físico, de quem está aqui na leitura ativa, mulheres que correm com os lobos, ativando enquanto dorme, fazendo todos os ajustes necessários durante o sono. Código alma e espíritos, ativando, desconectando enquanto do meu arquivo, o arquivo de cada uma que está aqui na leitura ativa, mulheres que correm com os lobos, e todos da mesa da Afrodite. Gratidão à Afrodite, gratidão ao Criador, gratidão a Agi, gratidão ao TikTok, gratidão à Clarissa por o livro incrível e maravilhoso que ela escreveu. Gratidão à Isa que nos conectou. Gratidão, 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 gratidão. Encerrando o portal da mesa quântica da mestre. Encerrando o portal da mesa quântica da Afrodite. Encerrando o portal da mesa quântica da Afrodite. Encerrando o portal da mesa quântica da Afrodite. E bebam a aguinha. Esse eu preciso fazer divórcio energético. Urgente. Sabe, quando a pessoa não quer te largar, eu tô sentindo duas mãos aqui, assim. Sabe quando o negócio quer ir embora, mas tem duas mãos te segurando, tá tudo tenso. Tô sentindo calafrio. De tão tenso que tá. Ai, mas Sabes a frase, não és minha, mas também não és de mais ninguém? Ai, vai com Deus. Vai com Deus. E olha que não foi uma pessoa que eu amei muito, não. Mas lá está. Mas ele pode ter amado muito. Né? Mas às vezes nem é o amar, Gi. É outras coisas aí.
Porque tu estás a ver a coisa pelo lado positivo. Ah, porque eu amei, porque eu não sei o quê, porque eu isto, porque eu aquilo. Mas, como tu disseste, não, ele chegou alcoolicamente bem disposto e tu puseste a andar, né? Ele chega alcoolicamente bem disposto e tu colocas-o a andar. Achas que ele ficou contente? Já gerou ganchos e ataques psíquicos. Então a gente não fica presos pelo amor, a gente fica presos pelo aquilo que a gente deseja à outra pessoa. Pela raiva que a gente tem à outra pessoa. A gente não fica presos porque Me solta, vai com pelo amor. Deus. É o contrário. A gente não fica amarrados num relacionamento que a gente terminou e ficou amigos. A gente fica amarrado num relacionamento onde houve rancor, onde houve raiva, onde houve vingança. É por isso que tu ficas emaranhada com alguém. Tem um julgamento acerca de alguém, de alguma coisa que vai contra os teus princípios, contra os teus valores, contra aquilo que tu acreditas, e tu vais ver ficar emaranhada com essa pessoa. Já enganchou, vai para os dois lados. Nem tu vais, nem ele vai. Ele não tem notícia e não quer notícia. Esse é a pessoa que realmente eu também não sei Percebes nem que se é tá ele vivo. que. Olha só, percebes que é por causa dele tu dizes que não queres um relacionamento? É bem capaz, porque assim, A todos tua os raiva é outros não notória. fazem. Ele não foi uma pessoa. Eu não sinto raiva dele. Eu sinto uma. Agora eu tô situando uma mágoa muito profunda. Muito profunda. Porque ele fez a única coisa que eu pedi pra ele não fazer. Foi a única coisa que eu falei, eu não vou, porque como eu já tive um pai que era alcoólatra, eu tive um marido que teve problema com bebida, tive o pai da minha filha com problema de bebida, eu falei, não, eu não quero. Acabou aqui. Ele deve ter saído com muita mágoa. Muita mágoa. Ainda Gente, tu mais achas que, que é gente, ele era mágoa? aquariano. Então você imagina, aquariano quando ama. Olha, todos os negócios tá piscando aqui. E foi uma pessoa que nunca veio na minha cabeça. Olha só. Porque pra mim, eu desliguei de uma tal forma, assim. Tu não desligaste. Quer Tu dizer, não, achas, conscientemente eu não achas, lembrava. achas que Conscientemente eu desligaste. não lembrava, né? Eu achei que eu desligar no sentido de não ter memórias, né? A minha memória se dissociou, desconectou. Ela não desconectou, Gi. Ela só colocou uma capa em cima que é para tu não teres consciência disso. Porque a E que tua capa, cara, hein? Gi, eu E vou te que convidar a capa, fazer um hein? movimento. Vou te convidar a fazer um movimento, tá? Vou te convidar a fazer um movimento. Agarra hoje no vídeo, vai ver a tua cara quando tu falas dele e vai ver a tua cara nos vídeos anteriores quando tu dizes assim, eu não quero um relacionamento. É igualzinha. É igualzinha. Pois é. Nossa, o negócio ficou tão tampado que ele foi o único que eu não fiz. Por Nem causa quando a do. gente. Sabe quando a gente fez aquele divórcio energético mais geral? Ele não veio à minha consciência. Ele não veio. Ele Não não veio à estás, minha consciência. não Eu não estavas lembrava nem preparada. o nome. Não estavas preparada para acessar a tudo aquilo que tu vais acessar agora. Eu vou dar um exemplo. Estou separada há 14 anos. Estou divorciada há Agora 14 eu. anos. Né? Eu estou divorciada há 14 anos. E como eu estou divorciada há 14 anos, eu comecei a fazer desde 2019 uma coisa que se chama afastamento imediato. Eu não conseguia ter mais relacionamento nenhum e eu comecei a fazer um afastamento imediato. Afastamento imediato, afastamento imediato, que é uma das coisas do Aura Master, que é uma ferramenta que eu uso. E ali, Gi, eu comecei a perceber que havia coisas que eu não tinha tratado. Ontem, dentro daquele movimento que eu estava a dizer, porque é que eu, em miúda, eu sempre fui um trator. E quando eu digo que fui um trator, não era pisando os outros, eu conquistava aquilo que eu queria. Eu tinha uma força enorme de levar as coisas do início ao fim. E isto, ontem, no movimento que a gente fez ontem, foi pai. E
olhando para o meu pai, eu quase que chorava porque o meu pai tem um orgulho enorme na própria filha. O meu pai sempre quis o melhor para mim. O meu pai dizia assim: eu não quero. Eu quis aprender a profissão do meu pai, que é uma profissão praticamente única. Ele é, como dizem lá na terra dele, ele é pedicure e manicure de vacas. Porque ele faz as unhas às vacas. Porque, para quem não sabe, para quem é ignorante no assunto, as vacas que estão dentro da vacaria, elas não gastam a unha. Então tem que ser dentro da vacaria é de onde vem a vaquinha que tem o leitinho para nós consumirmos. Elas não gastam a unha. Então ela tem que ser uma pessoa especializada em fazer isso, cortar a unha da vaca. E a mesma pessoa também faz dos cavalos. E a gente vê mais isso nos cavalos do que vê ouve-se mais falar sobre isso nos cavalos do que na vaca. Mas a vaca também tem que fazer a unha. E então ele faz a unha, ele é especialista nisso, ele vai fazer a unha, e até que os caprinos que estão dentro das salas de ordem também não têm, também precisam de fazer a unha, porque eles não desgastam a unha como a vaca que anda no campo. E eu dizia ao meu pai que eu queria aprender a profissão dele, porque era uma profissão praticamente única e uma profissão que, se não houver ninguém fazendo, vai cair em desuso ou ainda vai entrar numa universidade para ser feita por especialistas. E ele é especialista nessa área. Eu queria muito aprender a profissão dele. Ele disse-me assim: tu não queres aprender a minha profissão. E eu nunca pensei, porque nunca caiu a ficha porque é que o meu pai não queria que eu aprendesse a profissão dele. E ele disse-me sempre assim: estuda para que tu não passes por aquilo que eu passei. Agora, entendendo constelação familiar, né? Formando na constelação familiar, veio o porquê de eu sempre ter trabalhado pouco e ganhado muito. Por quê? Papi dizendo o quê? Esforça-te, cuida-te, vai ter um trabalho que seja bem remunerado e que não te desgastes. Olha só, a filha bem obediente a pai faz o quê? Vai trabalhar pouco e ganhar muito. Mas depois vem um outro live assim: mas quem és tu para trabalhar pouco e ganhar muito, ser muito remunerado e tal. E eu sempre tive nesse equá que alguém já me chamou aqui de carinha de rica, né? Riquinha, como é que é? Não é riquinha, como é que eles chamam? Patricinha. Já tive essa carinha de patricinha porque vem deste lado. E, É o que você tá falando. e olha só, o bom que o meu pai me instruiu: vai trabalhar, vai estudar para trabalhares pouco e ganhares muito. O que é que a gente faz aqui no digital, Gi? O pessoal diz assim: trabalha pouco, não? Tiras muito dinheiro rapidamente. É possível, sim, através de uma live, a gente fechar a live com 300, 400, 500 euros na conta. Ou mais do que isso, ó, 6 em 7, né? E é muito interessante esse lugar que eu estava a visitar do meu pai, que eu agora já perdi o foco do que é que eu estava a querer trazer por causa do pai. Do relacionamento. Que eu parei para olhar e pensei assim: quando é que eu comecei a perder, que eu deixei de ser este trator? Quando eu entrei no relacionamento com o pai da minha filha. Porque enquanto não viram, o manipulador faz isso. Quando tu tens uma psique muito forte, o manipulador vai te tirar todas as forças. Ele vai fazer de tudo para te minar o teu campo. O controlador vai fazer tudo para minar o teu campo. Então ele vai te tirar todas as tuas forças. Se a tua força é a tua mãe, ele vai andar a minar a tua cabeça até tu te afastar da tua mãe. Se a tua força é o teu pai, ele vai minar a tua cabeça e o teu redor, as pessoas ao teu redor, até que tu te afastes do teu pai. Se for os teus amigos, a mesma coisa. Se for o teu trabalho, a mesma coisa. Ele vai minar tanto até que tu destruas. Até que tu chegues a um ponto e digas assim: não, daqui tu não passarás mais. E quando dá esse não, acontece duas coisas: ou ele muda, ou o relacionamento termina. E quando o relacionamento termina, é aquela coisa, já não serve mais. Então, quando a gente diz: a gente tem que levar um relacionamento de início ao fim. Não temos que levar um relacionamento de início ao fim. Até ao fim da vida. Aquela pessoa só está na nossa vida até que Deus queira. E a situação de até que Deus queira, ela é mais
Ah, ela é mais até que os dois sistemas sejam necessários um ao outro. Na hora que os dois sistemas deixam de ser necessários, aquilo termina. A nem agir. Eu não vou ter mais um problema de álcool na minha vida. E aqui eu vou parar. E vai terminar aqui. A filha já rompeu um padrão. Na hora que a gente deu basta, a filha rompeu o padrão. Ela tem vários padrões rompidos. Mas ontem caiu essa ficha É um negócio que eu tinha pavor, gente. Porque, falando a nível de física, né? De genes, essas coisas, o pai dela é adicto. Né? Ou seja, é uma pessoa que tem facilidade para ter vício. E eu morria de medo de que ela herdasse isso. Né? De que ela também tivesse isso. Tá certo que ela teve outro tipo de adicção, mas esse negócio hoje foi surpreendente, mas não, minhas costas ainda tá doendo. Ai, vai embora. Pode ir, vai com Deus. Deus te abençoe. Mas vai com Deus. Vai. Às vezes não é nem ele, né? Às vezes é o sentimento de dor que foi tão grande que ficou aqui, não a pessoa em si, né? Então, bora lá? A gente se conversa mais. Peraí. Beijo, gente. Até segunda-feira, a partir das 8 horas, com leitura viva de mulheres que correm com os lobos. E a gente vai em 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bye.